Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, também os devotos de Santa Luzia, que nos assistem de casa. Hoje celebramos então a festa da gloriosa Santa Luzia, Virgem Mártir. Santa Luzia era de uma família rica, da Itália, do sul da Itália, da região de Siracusa, e foi educada já num ambiente cristão, católico. E tanto que uma excelente educação católica que ela recebeu, que ainda bem jovem, na sua adolescência, ela decidiu fazer um voto de virgindade. Ela perdeu o pai muito cedo, com ela, acompanhada da sua mãe. E a mãe, como era natural, a preocupação, não sabia desse seu voto, e a preocupação da filha ficar desamparada dentro de um contexto social, de época, ainda jovem, a mãe a prometeu em casamento a um jovem que não era um bom cidadão, mas era um pagão, não era um cristão. E quando Santa Luzia soube, ela se colocou em oração e pediu a Deus que Deus mostrasse a ela o caminho. Ela havia feito um voto de virgindade a Deus, queria guardar a pureza da sua vida, a pureza do seu corpo, a sua virgindade toda para a glória de Deus. A mãe ficou gravemente enferma. E ela teve uma inspiração do céu, e ela fez um compromisso com a mãe, que elas fariam uma peregrinação ao túmulo de uma outra grande santa, Santa Águeda, também da sua região, mártir também da igreja, que é celebrada no dia 5 de fevereiro. E elas fariam uma peregrinação a Santa Águeda, que já era de muita devoção, e que se conseguissem a cura da mãe, seria o sinal do céu, para que ela ficasse livre daquele compromisso do casamento, para poder viver o seu voto de virgindade a Deus. E ela, então, acompanhada da sua mãe, foram em peregrinação ao túmulo de Santa Águeda. Participaram da Santa Missa e depois foram lá rezar no túmulo. E quando estavam rezando no túmulo de Santa Águeda, ela teve como que um sonho, caiu num sono e teve uma visão do céu de que a mãe estava prontamente curada. Ela virou para a mãe e falou assim, a senhora está curada. A mãe, restabelecida com as suas forças, volta para casa e está, de fato, plenamente curada. E ela então disse para a mãe, o nosso compromisso era esse, é um sinal do céu. Essa graça que a senhora recebeu, a cura que recebeu, é um sinal de que eu posso manter o meu voto a Deus nosso Senhor. E ela então pediu à mãe que a mãe lhe desse o dote daquilo que seria do seu casamento, como era natural, como era costume de época, toda a parte da herança da família que era dada para o seu casamento, ela levava esse dote, e ela iria vender tudo aquilo, todos os seus bens, e daria tudo para os pobres. E aquele rapaz a quem ela havia sido prometida em casamento, não gostou, obviamente, daquela situação toda, e maldosamente a denunciou às autoridades romanas, no tempo ainda das duras perseguições que os cristãos sofriam. Santa Luzia vendeu tudo que lhe competia, o dote do casamento, doou tudo para os pobres, e queria viver a sua vida humilde, simples, pobre, toda para nosso Senhor, guardando a sua virgindade. Tendo sido denunciada às autoridades romanas, ela foi então, ainda bem jovem, 13, 14 anos de idade, foi levada diante do prefeito de Roma, e começou com muitas propostas, com muita chantagem, como eles sempre faziam, e depois em tom de ameaça. Sobretudo aquilo que muito incomodava os pagãos, que não conseguiam compreender, e aqueles que não têm fé são incapazes de compreender, sobretudo esse voto de consagração a Deus, a pureza, a virgindade, a castidade. Sobretudo o mundo pagão que vivia imerso na imoralidade, imerso na prostituição, como era comum entre os pagãos, incapazes de compreender o sentido de uma fidelidade matrimonial, o sentido da castidade, esse sentido sobrenatural. E a primeira condenação que ela recebeu foi ser levada a uma casa de prostituição para que ela fosse
desonrada. E mostrando a maldade, né, daquele que era o prefeito de Roma, e se você vai ser levada para ser desonrada, para você perder o Espírito Santo que habita em você. E ela, com muita simplicidade, com muita fé, embora ainda bem jovem, disse: sem consentimento não há pecado. Deus continuará no meu coração, Deus continuará na minha alma. Mas providencialmente, milagrosamente, ninguém conseguiu arrastá-la. A história nos conta que trouxeram até uma junta de bois para tentar arrastá-la do lugar. Estava ali como que petrificada. Ninguém conseguiu tirá-la do lugar onde ela estava, por uma intervenção divina, e ela foi preservada. Diante daquela frustração, de não podendo, ou seja, fazer mal a ela, recebeu uma segunda condenação, de ser queimada. Foi levada e o fogo não lhe tocou, preservou Santa Luzia imune. O seu nome, de origem latina, quer dizer isso, portadora da luz. Embora tão jovem, mas de uma fortaleza muito grande, e de fato portadora dessa grande luz da fé, dessa grande luz do amor de Deus, do Espírito Santo que, brilhava na sua vida. E no meio daqueles homens brutos, violentos, desonestos, imorais, tudo isso, brilhava a luz daquela jovem pura e tão forte diante de tantas tribulações. Podemos pensar numa menina de 13 anos, 13 para 14 anos, e recebendo tantas ameaças, e tão duras ameaças de grandes autoridades romanas. Por fim, ela foi condenada a ser decapitada, e assim entrega a sua vida. Mesmo diante de muitas ameaças para que ela negasse a sua fé, para que ela voltasse atrás do seu voto, o prefeito dizendo que ela havia jogado fora todos os seus bens, disse: não, os meus bens estão em um local mais seguro que eu poderia deixar, nas mãos dos pobres, entreguei para Deus. Não desperdicei nada daquilo que Deus me concedeu à minha família, deixei no local bastante seguro, se quiser pegar, está na mão dos pobres. Distribuiu tudo que ela tinha para os pobres. O que eu tenho para prestar contas ao meu Deus, a quem eu adoro, é a minha alma e a minha vida. E é isso que eu quero levar toda a minha pureza para apresentar ao meu Deus, a quem eu adoro. Então morre a grande Santa Luzia, Marte, tendo tido a sua cabeça cortada. Logo os fiéis recolheram o seu corpo, deram-lhe uma honrosa sepultura. Depois, nas escavações, foram ver lá que o seu corpo estava incorrupto. E está conservado numa igrejinha lá em Veneza, na Itália. Prezados irmãos, quando nós olhamos os santos, nós podemos sempre fazer essa referência, eu costumo fazer essa reflexão. O que alguém que viveu no século III da era cristã, estamos no século XXI, o que essa pessoa pode ser referência para nós hoje? A igreja celebra, honra, louva Santa Luzia, mas que referência ela pode ser para nós hoje? Tempos diferentes, quanta coisa diferente, do século III até o século XXI. E a igreja continua exaltando as virtudes de Santa Luzia. Mas onde estava fundada a sua fé? Em Deus. De onde ela recebia a instrução religiosa? Da Igreja Católica. Quais eram os princípios, os valores, as virtudes que ela precisava praticar? As mesmas que nós precisamos. Onde ela encontrava a força para uma resistência tão grande, para dar esse grande testemunho de fé, esse grande testemunho de pureza? De onde ela tirava essa força toda? Dos mesmos meios que nós temos à nossa disposição. Os sacramentos, os dons do Espírito Santo, a Santa Missa, o sacramento da confissão, da comunhão. Aquilo que ela respondeu, aquilo que nós aprendemos quantas vezes da igreja, a mesma doutrina. Para que haja o pecado é preciso haver o consentimento, o medo, a dor, tudo isso que padeceu, mas a confiança no Senhor. E mostrando a nós que mesmo em tempos diferentes, séculos depois,
E Deus nosso Senhor pede de nós as mesmas virtudes. E o testemunho que ela nos dá de que é possível. É difícil como foi para ela, mas é possível todos nós guardarmos a santa virtude. Guardarmos a pureza do nosso coração. É possível nós vencermos as tentações. É possível nós não cairmos nas ciladas do demônio. Nunca podemos fazer esse julgamento para, como que de certa maneira, justificar os nossos erros. Mas os tempos eram diferentes, dificuldades próprias daquele tempo. Nos tempos atuais não recebemos essa ameaça de morte para nós, né, cometermos ou não o pecado, negarmos ou não a nossa fé, ao menos nas circunstâncias atuais que nós vivemos. Ela era ameaçada de morte, uma menina de 13, 14 anos de idade. No meio daqueles homens brutos, violentos, maldosos, possuídos por uma influência diabólica, e que sabia que de fato não eram ameaças, né, vazias, eram reais. Como de fato ela foi martirizada, a menina violentamente assassinada, martirizada. Portanto, supliquemos a intercessão de Santa Luzia, Virgem Marte, portadora dessa luz da graça, a luz da fé, a luz da pureza, para que nós tenhamos também um grande amor, as virtudes cristãs, para que cresça em nós as convicções do quanto nós podemos e devemos servir a Deus, sermos mais íntimos do Senhor, o quanto nós podemos confiar na graça de Deus para lutarmos de fato contra o respeito humano, contra a vergonha de confessarmos a nossa fé, contra muitas vezes a vergonha de nós darmos o testemunho da nossa fé. Com muita facilidade se falta a modéstia, e as pessoas tornam-se instrumentos para o pecado também dos outros. E Santa Luzia é esse grande modelo de pureza. E nós precisamos também sermos portadores dessa luz. O testemunho da nossa fé, o exemplo pela nossa vida cristã. De maneira que por onde nós passarmos, alguém que nos veja de fato precisa identificar em nós um cristão, um católico. Nosso Senhor nos diz isso no Evangelho. É necessário que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Se a luz não for para iluminar, nos diz o Senhor, para que serve? Se o sal não for para dar sabor, para salgar, para temperar, para que serve? E nós temos essa responsabilidade, essa missão de ser essa luz. Para nós concluirmos a nossa reflexão, a nossa fé nos sacramentais da igreja. Após a Santa Missa receberemos essa bênção, né, pedindo a proteção de Santa Luzia sobre as nossas vistas, sobre os nossos olhos. Toda a tradição católica invoca a sua proteção como protetora das nossas vistas. Recebemos com piedade, com fé, com devoção. Os sacramentais, as graças dos sacramentais, uns recebem mais, outros recebem menos, também de acordo com a fé, com a piedade com que nós nos aproximamos e recebemos. Portanto, vamos, né, pedir a Santa Luzia as graças que nós mais necessitamos. Alguém que tem alguma graça para agradecer, né, a Santa Luzia. Mas, sobretudo, recebemos com muita piedade, com muita fé, com muita devoção, com muita confiança. Podemos, com muita tranquilidade, devemos sempre recorrer à intercessão dos santos. Se aqui, nesse mundo, nós recorremos à intercessão dos nossos amigos, de algumas pessoas, para nós conseguirmos algum benefício, o quanto nós podemos recorrer àqueles que são os amigos de Deus, que estão na glória do céu, para que, na luz da glória, né, com a graça de Deus, com o poder de Deus, nos conceda as graças que nós mais necessitamos. Que a gloriosa Virgem e Marte, Santa Luzia, interceda por todos nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.